queria falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer hoje um biscoito amanteigado que serve basicamente para uma massa de cookie tranquilamente. Basta adicionar 2 ingredientes, que será o chocolate e as gotas de chocolate. Chocolate em pó, 50 ou 70% cacau. Quantas colheres? Serão mais ou menos 4 ou 5 colheres de cacau, 50%. Se for 100%, metade disso, tá? Segundo ingrediente, gotas de chocolate, a quantidade que vocês quiserem. Vou passar para vocês aqui a quantidade pesada e também a quantidade em colheres e xícaras. A xícara que eu estou usando é essa aqui de 240 ml. Então vamos lá. Temos 1 xícara de açúcar, 4 colheres de margarina, 3 xícaras de trigo aproximadamente, 1 colher de sopa de fermento e 2 ovos, tá? Vou passar a receita para vocês agora da quantidade pesada, tá? Para quem quiser pesar, será 240 gramas de açúcar, 182 gramas de margarina, 2 ovos, não pesei os ovos, 437 gramas de farinha de trigo e mais ou menos 1 colher de fermento, que eu vou usar o Royal, e eu vou usar a tampinha dele. Margarina para untar a forma, tá? Então, esses são os ingredientes. Então, vamos lá, já preparei o mise en place e a gente vai agora para a receita, ok? Então, vamos lá. Agora, roda a vinheta. Então, pessoal, vamos para essa receitinha que tá super fácil, como eu falei lá na frente para vocês os ingredientes. E, gente, a gente vai colocar aqui na nossa tigela açúcar e margarina. A minha margarina está em temperatura ambiente, ponto de pomada. Que ponto é esse? Nem líquida e nem dura, tá? Naquele meio termo. Estou misturando aí com 1 colher. E eu queria dizer para vocês não fazerem na batedeira, tá? Porque a batedeira agrega ar. E o que a gente não quer é um creme fofo, tá? A gente quer somente uma mistura homogênea de açúcar e margarina. Depois que a gente misturar açúcar e margarina, a gente vai adicionar os nossos ovos. Vocês não precisam mexer até tudo virar um creme, como eu falei. Vocês somente têm que misturar até o açúcar e a margarina se juntarem, se unir. O açúcar e a margarina se uniu, adicione os 2 ovos. Nunca adicione os 2 ovos quebrando diretamente no bowl que a gente está fazendo a nossa mistura, porque uma hora vai ocorrer de vocês acabar pegando um ovo podre e adicionando na receita sem querer, ok? Então a gente vai colocar aí os 2 ovos. Primeiro coloca um, mistura, depois coloca o outro, mistura. Gente, sempre tem um paninho do lado de vocês, tá? Aí eu tô tirando uma casquinha de ovo que caiu. Se eu tivesse quebrado o meu ovo direto no bowl, essa casquinha de ovo ia cair, eu não ia perceber, tá? Então isso que é o importante. Então eu tô misturando aí, tenha um paninho sempre do lado de vocês, pra tá limpando a mão, higienizando a mão sempre, tá? Porque coisa de comida é um negócio muito importante, ok? Então a gente adiciona aí a farinha de trigo, mistura um pouquinho e coloca o restante da farinha de trigo. Quero dizer a vocês também que a farinha de trigo é na quantidade correta que eu passei para vocês. Não tem menos, não tem mais. Vocês vão pegar um pouquinho da farinha de trigo, depois dessa, botou essa toda na massa, pega um pouquinho de farinha de trigo, polvilha na mesa e mistura. Sova a massa bem, porque essa massa é uma massa amanteigada, a base dela é manteiga, no caso margarina. Então, ela vai desgrudar da mão com muita facilidade. Ela não tem que ser uma massa pesada de biscoito de bolacha, por exemplo, que é uma massa mais pesada, uma massa mais firme. Isso daí é uma massa de biscoito, que é um biscoito leve, tá? Ele é crocante por fora, mas fofinho por dentro, né? Molinho por dentro. É um cookie. Ou seja, ele meio que seca em vez de assar. Então, aí eu já adiciono 1 colher de fermento pó Royal, tá? Esse fermento meu eu já compro logo de potão, porque eu uso aqui um horror de fermento, né? Eu faço bolo direto. E agora não tem jeito. É largar a espátula, largar a colher de pau, largar a colher de alumínio e mão na massa. Vocês estão percebendo que na minha mão a massa tá toda grudada, tá? Mas não se preocupe, quanto mais você vai sovar, mais ela vai desgrudar.
qual é o ponto certo? O ponto certo é o ponto que ela desgrudar. Eu coloquei polvilhei um pouquinho de farinha de trigo em cima e transferi para a bancada. Depois que eu transferi para a bancada, eu não adicionei mais nada, tá? Olha só como está a minha massa. Minha massa está fofinha, bonita, leve e o mais importante, não está grudando na minha mão. Mas se vocês perceberem, se eu usar a palma da minha mão, ela não gruda, tá? Não gruda se eu usar a palma da minha mão. Agora, se eu minha massa tá ali, bonitinha, e eu colocar o dedo, afundar o dedo, ela vai grudar no meu dedo, tá? Porque o meu dedo tá um pouco sujo daquela massa mais mole, então, obviamente, vai grudar. Mas, olha só como é que a nossa massa tá, ela fica bem amarelinha, bem bonitinha, ok? Então, agora eu vou untar as minhas formas. Eu usei uma forma de pizza, uma retangular pequena e uma maiorzinha, tá? A maiorzinha foi até a metade só. E vocês vão perceber que eu vou fazer as bolinhas, colocar na minha forma e pressionar com garfo para poder ficar bonitinha a marcação, tá? Então, fiquem aí com o restante do vídeo, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 24 minutos. Vão ficar lá os nossos biscoitinhos amanteigados. E quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Vamos lá? Nossos biscoitos acabaram de sair do forno. E tá um pouquinho quente ainda, mas, gente, olha isso daqui, tá? Pra vocês verem. Dá pra ver? Façam e me marque lá no Instagram do Repórter Estado do Mundo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!